Meu nome é Jorge Aparecido Monteiro, sou nascido em Juiz de Fora, Zona da Mata, em 1941. Em Juiz de Fora, ainda, eu participei de uma entidade negra da cidade, chamada Grêmio Literário e Cultural Cruz e Souza. É uma entidade de combate ao racismo. A entidade tinha uma preocupação muito grande em preparar festas de Rainha do Café, tal. E na minha visão, eu achava que esse tipo de coisa, que é importante sim, não estou aqui desfazendo, nem colocando em segundo plano esses aspectos, mas era preciso buscar coisas mais concretas que apontassem para as pessoas que ali agiam, que apontassem para perspectivas profissionais, melhoria de vida, uma questão econômica, né, também, e não lidasse apenas com questões culturais. Bem, passado algum tempo eu vim para o Rio de Janeiro e aqui eu conheci um outro tipo de ativismo. Eu queria praticar um outro tipo de ativismo também. E nesse meio tempo eu conheci a entidade cultural IPCN, né? Instituto de Pesquisas Negras do Rio de Janeiro. Eu havia terminado meu mestrado no IUPERJ em 1983 e já havia decidido que dali para frente eu não ia estudar nenhum outro tema acadêmico a não ser a questão do afroempreendedorismo, do empreendedor negro. Sempre que eu chegava em alguma entidade aqui do Rio de Janeiro, fosse PCN, fosse outra qualquer, eu observava que tinham pessoas que eram empreendedoras e estavam militando normalmente ao lado de outras pessoas, trabalhadores, estudantes, tudo mais, mas parecia que para essas pessoas empreendedoras, as entidades não tinham uma estratégia adequada para organizar, dar voz e, enfim, desenvolver essas pessoas. Havia, às vezes, muita discriminação entre os próprios militantes, às vezes. Alguns diziam, empresário negro é endinheirado, eles discriminam a nós mesmos e não sei o quê. E havia esses mitos. Eu vi justamente que você tinha muitos empreendedores e pequenos empresários que sofriam discriminação racial, que sofriam situações de constrangedoras, né, às vezes. E eu então eu queria fazer um estudo que eu pudesse ficar ao lado dessas pessoas, né, tratar com elas, com pessoas de carne e osso. Eu sei, por exemplo, que os estudos estatísticos são importantíssimos e indispensáveis, mas como eu tive formação em ciências sociais, eu achei que eu precisava ter um estudo de caráter mais qualitativo para penetrar no dia a dia desses empresários, vê-los trabalhando, ver suas dificuldades, né, e tal. Então, eu parti para isso. Em 1986, nós percebíamos que os empreendedores negros eram muito poucos em nosso país. E isso vinha de longe, vinha do século passado, século XIX. E estava na hora da gente buscar uma outra perspectiva. Então foi aí então, que eu percebi essa necessidade da gente ver quais eram os motivos dessa pouca participação
do negro. De 40 pessoas, estudei 9 pessoas, no meu entender, mais bem adequadas ao objeto de estudo, e esses dados se encontram no meu livro à disposição. E com os ensinamentos que ali apareceram, não é? Eu quis iniciar um trabalho prático. Eu senti que aquilo representava um avanço para muitas pessoas. Então, eu vi a necessidade da gente organizar uma instituição, uma entidade, para dar conta desse tema. E não apenas isoladamente, mas em conjunto com a sociedade, buscando apoio em órgãos capazes de promover desenvolvimento. Então, nós mesmos, aqui no Rio de Janeiro, criamos as primeiras estruturas para a organização do empreendedor afro-brasileiro. O CEM é um centro de estudos e assessoramento de empreendedores que nós criamos dentro do Instituto Palmares de Direitos Humanos. O Instituto Palmares abraçou o projeto com muito entusiasmo de toda a equipe, porque eles viram que ali estava uma ideia realmente inovadora e ousada e que jamais vista antes. Nós podemos dizer com certo orgulho até que foi aqui no Instituto Palmares, através do CEM, que começamos a fazer um intercâmbio mais construtivo, mais duradouro. Que a comunidade negra assuma o protagonismo do crescimento do empreendedorismo no Rio de Janeiro e não o transfira para outras entidades, outro tipo de associação. E o mais importante que eu percebi nessa coisa toda é que nós seríamos capazes de organizarmos nós mesmos o nosso caminho, de traçarmos o nosso caminho. E acredito nisso muito até os dias atuais.